Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos o nosso capítulo 1, uma história muito antiga. Acompanhe comigo a leitura. Os números fazem parte da vida das pessoas. Eles estão presentes em casa, no trabalho, no lazer, no supermercado, na feira, na escola, entre outros. E a gente, muitas vezes, nem se dá conta disso. O interessante é que os números são usados com várias finalidades: contar, ordenar, medir ou codificar. Mas nem sempre foi assim. Há muito tempo, para saber quantas ovelhas tinha, um pastor separava uma pedrinha para cada ovelha quando as soltava para pastar. Ao recolher o rebanho, retirava uma pedrinha daquelas que havia separado para cada ovelha que encontrava. Cada pedrinha retirada correspondia a uma ovelha. E foi assim, comparando quantidades, que o ser humano aprendeu a contar. De um lado temos a quantidade de pedrinhas, do outro a quantidade de ovelhas. Surgiu daí uma ideia comum aos dois grupos que ele comparava: o número. As pessoas também costumavam registrar quantidades fazendo, por exemplo, nós em cordas, marcas em pedaços de madeiras ou ossos. Cada nó e cada marquinha na madeira ou no osso correspondiam a um elemento da quantidade que se queria contar. Infelizmente, poucos desses registros existem hoje. Aqui nós temos uma mão representando a mão de um pastor e as pedrinhas representando a quantidade de ovelhas. E aqui nós temos o osso, né, com algumas marcações que eles faziam na época, representando também as quantidades. Sistemas de numeração. Um sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras que nos permite escrever e ler qualquer número de determinado conjunto. A história da humanidade nos mostra a existência de muitos sistemas de numeração, criados por vários povos: egípcios, babilônios, chineses, maias, romanos, hindus, entre outros. Essas antigas civilizações vieram há muitos anos. Veja no mapa ao lado a localização de algumas civilizações e o período de maior desenvolvimento delas. Aqui nós temos as civilizações, certo? Aqui é o mapa mundi, para quem não conhece, é o nosso planeta Terra. Aí nós temos aqui, ó, as civilizações maias. A setinha está localizando onde era essa civilização. E aqui tem um período de 100 DC, ou seja, depois de Cristo, a 600 depois de Cristo. Aqui nós temos os romanos, a localização. Aí de 750 AC, quer dizer, antes de Cristo, a 500 depois de Cristo. Nós temos os babilônicos, de 3.500 a.C. a 500 a.C. Nós temos os gregos, de 1.100 a.C. a 400 depois de Cristo. Nós temos os egípcios, de 4.000 a.C. a 700 a.C. Nós temos os hindus, de 2.000 a.C. a 700 depois de Cristo. Nós temos os chineses, a partir de 2.200 a.C. O sistema de numeração egípcio. Os egípcios criaram um dos primeiros sistemas de numeração que se tem notícia. Veja os símbolos que eles utilizavam para representar as quantidades. Naquela época eles usavam símbolos para representar. Por exemplo, o número 1 é um traço em pé, certo? Na vertical. O 10 é tipo uma curva. O 100, esse formato aqui. O 1000, nesse formato. 10.000 é um dedo, né? 100.000, uma espécie de um inseto, alguma coisa. 1.000.000 é uma pessoa reverenciando, no formato de reverência. E nós temos aqui os nomes, ó: haste vertical, osso de calcanhar, corda enrolada, flor de lótus, dedo indicador, ave, peixe ou girino, homem ajoelhado com braços erguidos. Com eles era possível escrever números utilizando as seguintes regras. Cada símbolo podia ser repetido no máximo 9 vezes. Cada 10 símbolos repetidos fazia-se a troca por outro, de um agrupamento superior. Adicionavam-se os valores com símbolos utilizados para encontrar o valor representado. Assim nós temos 49, ó. O 10 é este osso do calcanhar, então vai ser repetido 4 vezes. 10, 20, 30, 40. 40. E como a haste vertical pode ser repetida até 9, então ficaria assim: 40, e aqui 9 hastes verticais, então 49. 2020, ó, quanto é 1.000? 1.000 é a flor de lótus, né? Então 1, 2, 2.000. Quanto é 20? São 2 ossos de calcanhar, então 2020. 127. O número 100 representa
a corda enrolada. Número 20 são 2 vezes o osso de calcanhar. E o 7, a arte vertical repetida 7 vezes. A posição dos símbolos não altera o número escrito. Por exemplo, o número 13 pode ser escrito, entre outras maneiras, das seguintes formas. 10 e o 3, ou o 3 e o 10, tá certo? O sistema de numeração babilônico. Em escavações arqueológicas na região da Mesopotâmia, foram encontrados blocos de argila com inscrições que se assemelhavam a cunhas. Assim, a escrita desse povo recebeu o nome de cuneiforme. Os babilônicos usavam 2 símbolos para registrar quantidades: o cravo e a asna. O cravo podia ser utilizado até 9 vezes, representando os números de 1 a 9. O número 10 era representado pelo símbolo asna. Vejamos aqui alguns exemplos. 1, 3, 5, 6, 9. Todos representados pelo cravo. O 10, asna, certo? O sistema de numeração babilônico não possuía um símbolo para representar o 0. Nesse sistema era usado um espaço entre os símbolos para diferenciar o tipo de agrupamento, e o símbolo usado para representar o 1 era o mesmo do 60. A contagem era feita em agrupamentos de 10 e até de 60. Assim nós temos 36, nós temos aqui 10, 20, 30, né? E o 6, ou seja, 30 mais 6, 36. 61, como diz aqui no texto que o mesmo símbolo para representar o 1, ele representa o 60, certo? Então aqui nós temos aqui o mesmo símbolo do 1, que representa o 60. 1 vezes 60, mais o 1, 61. Tá certo? E o 71 é o 60 mais o 10. E mais o 1. Então, 60 mais 10, 70, mais 1, 71. O sistema de numeração romano. O sistema de numeração que os romanos criaram era baseado em 7 símbolos. Nós temos aqui o tracinho, que é 1, o V 5, o X 10, o L 50, o C 100, e o D 500 e o M 1000. Apesar de hoje usarmos as letras do alfabeto latino para esses símbolos, a sua forma inicial não teve origem nesse alfabeto. O 5, por exemplo, indicava os 5 dedos da mão e era representado assim, 5 tracinhos, certo? Como se fosse uma mão. Com o tempo, o símbolo foi simplificado para uma letra V. Veja a seguir as mudanças que ocorreram com o símbolo do número 1000. Nós temos aqui várias maneiras de representar o número 1000 até chegarmos ao M, tá certo? Agora nós temos o mais interessante sobre esse sistema. As regras do sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano apresenta as seguintes regras. Os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos no máximo 3 vezes. Por exemplo, aqui o I, nós temos 1, 2, 3, certo? 3 vezes. O X, 1, 2, 3. Aqui representa 1, 2, 3, aqui representa 10, 20, 30. O C, 1, 2, 3, ou seja, 100, 200, 300. O M, 1, 2, 3, ou seja, 1000, 2000, 3000. Um símbolo colocado à esquerda de outro símbolo de maior valor indica uma subtração dos respectivos valores. Como assim, professor? É fácil. O V, ele é maior do que o I, porque o V representa 5 e o I representa 1. Então, quando o V está na frente do I, ele vai subtrair 1, porque o I é 1. Então, fica 5 menos 1, vai dar 4. O X é maior do que o I. Se o X está na frente do I, ele vai subtrair o I, ou seja, subtrai 1, porque o I vale 1. Então, se o X é 10 e o I vale 1, vai ser 10 menos 1, que representa 9. Nesse caso, o L é maior do que o X. Se o L é maior, ele vai subtrair o X. Quanto vale o X? 10. O L é 50, então vai ficar 50 menos 10, 40. O C é maior do que o X. O C representa 100 e o X 10. Então o C vai subtrair X. Então vai ficar 100 menos 10, 90. O D é maior do que C. Se o D vale 500 e o C vale 100, então vamos subtrair 500 menos 100. Então vai ficar 400. O M é maior do que o C. Se o M vale 1000 e o C vale 100, então vai ficar 1000 menos 100 é igual a 900. Tá certo? Isso as regras do sistema romano. Lembre-se,
o I só pode ser subtraído de V e X, certo? O X só pode ser subtraído de L e C. O C só pode ser subtraído de D e M. Os símbolos V, L e D não podem ser subtraídos de nenhum outro. Para representar os números no sistema de numeração romano, basta colocar os símbolos lado a lado e adicionar seus valores. Por exemplo, VI é 5 mais 1. 5 mais 1 é 6. XI é 10 mais 1, é igual a 11. CCLIV. O C é 100, então vai ficar 100, 100, 200. O L é 50. O I é 1 e o V é 5. Então, 5 menos 1 dá 4. O L é 50, então vai ficar 54. Com os 200, 254. MD, CCC, XX e II é o seguinte, ó, M é 1000, D é 500, CCC é 300, ou seja, 500 mais 300 dá 800, XX é 20, porque é 10 mais 10, e I é 3, então vai ficar 1823. Um símbolo com um traço acima dele representa milhares, com dois traços representa milhões. Ou seja, o V com um tracinho em cima, como o V é 5, então vai ficar 5.000, certo? Então aqui nós temos, ó, VI, o VI é 6, certo? VI é 6. Se eu passar um traço em cima, fica 6.000. Aí vai ficar 6.000, o D é 500, o C é 100, então 500 mais 100 mais 100 dá 700, certo? E XX dá 20, então vai ficar 6.720. Quando nós temos dois traços, é milhões, certo? XX, 20, né? Que é 10 mais 10, 20 milhões. Por que milhões? Como é que eu diferencio 1000 de milhões? 1000 possui 3 zeros, milhões possui 6 zeros, ó, 3 aqui, 3 aqui. E o 20 separado, 20 milhões. X, L, V, V e I. Nós temos aqui, ó, X, L, V, V e I. O traço duplo está até o X, L, V, formando 45 milhões, tá certo? E V e I é o número 7. Então nós temos 45, nós temos 3 zeros, mais 3 zeros, só que aqui o último é ocupado com 7. É como se fosse 3 zeros aqui e 3 zeros aqui, então milhões. Então 45 milhões e 7. 45 e 7 milhões. No sistema de numeração romano não há um símbolo para representar o zero. Aqui nós temos uma medalha, ó, do Prêmio Nobel, certo? Ó, medalha entregue aos ganhadores do Prêmio Nobel. Nela estão indicados em símbolos romanos os anos de nascimento, 1833, e de óbito, 1896, de Alfred Nobel, idealizador do prêmio. Tá certo? Aqui nós temos a numeração de nascimento e de morte de Alfred Nobel. Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima aula. Bons estudos e até lá. Tchau.